Bom, vamos lá, gente. Aqui nós vamos falar de trinômio utilizando soma e produto. Lembrando para vocês, trinômio, né? Uma expressão que no final dela vai ter três elementos. Um com x quadrado, um com x, um sem letra. Beleza? Então vou fazer de duas formas aqui para você. Primeira, se eu tenho uma soma entre parênteses e essa soma está sendo multiplicada por outra soma, também entre parênteses, uma soma entre parênteses multiplicando por uma outra soma entre monômios, beleza? Eu posso fazer de uma forma simplificada, ou seja, primeiro vezes os dois do segundo parênteses, segundo vezes os dois do outro parênteses também. Lembrando o seguinte, aqui eu não estou falando de quadrado perfeito, por que não? Porque aqui tem um número e aqui tem outro número. Então eu não estou falando de uma expressão sendo multiplicada por ela mesma, tá? Eu estou falando de uma expressão sendo multiplicada por outra expressão, tá? Então o que a gente faz? O processo de multiplicação por propriedade distributiva da multiplicação é o mesmo, tá? Você vai pegar o primeiro termo, que é o x, vai multiplicar por esse e depois vai multiplicar por esse, respeitando os sinais, ou seja, a regra de sinal, tá bom? Aí você vem no segundo termo, multiplica pelo primeiro e também multiplica pelo segundo, também respeitando sempre o quê? Regra de sinal da multiplicação, tá? Então aqui, ó, se eu multiplicar x vezes x, dá x quadrado. O próprio x vezes 5, 5x. Agora eu vou para o segundo. 4 vezes x dá 4x. E 4 vezes 5 dá 20. Tá? Então eu vou ter aqui um polinômio formado por um termo que está elevado ao quadrado, dois termos que só tem uma letra, só tem x, e um termo que não tem nada, não tem letra, só tem número. Ou seja, o que eu posso juntar numa parte só aqui? Somente esse termo e esse termo. Porque ele é um número com letra e aqui número com letra. Esse aqui é letra ao quadrado, então não tem termo semelhante para ele, tá bom? Então se eu juntar o 5x com o 4x, eu tenho 9x, tá bom? Então o resto eu só vou copiar. X quadrado, 5 mais 4, 9x, mais 20 que está aqui, tá bom? Agora, esse é o método tradicional, o método de distributiva, né, da multiplicação. Propriedade distributiva da multiplicação. As multiplicações foram distribuídas entre todos os termos, né? Todo mundo desse lado multiplica todo mundo daquele lado. E aquele processo básico. Agora vamos falar aqui, se eu utilizar soma e produto. Então eu vou fazer com a mesma expressão, tá? Obviamente tem que dar o mesmo resultado, porque se eu estou fazendo a mesma coisa com a mesma expressão, mas utilizando um método diferente, é só o método que vai ser diferente. O resultado necessariamente precisa ser igual, tá bom? Então, sendo igual, eu vou pegar o quadrado do primeiro, eu vou multiplicar esse por esse, deu ao quadrado. Agora eu vou somar, somar quem? Somar o segundo termo daqui com o segundo daqui, ó. E vou multiplicar pela incógnita, que é o x. E aí eu vou somar com a multiplicação, lembra bem, soma e produto, com a multiplicação dos dois termos também que não tem letra. Beleza? Então eu fazendo aqui x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado mesmo, né? Agora, 5 vezes x, 5x. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 5, 20. Obviamente, já chegamos no mesmo parâmetro desse, eu vou juntar o quê? Esse com esse, porque é a única coisa que eu tenho de semelhante. E aí, 5 mais 4, 9, 9x, né? X quadrado continua x quadrado, 20 continua 20. E 5 mais 4, 9x, a gente chega nesse resultado usando soma e produto. Beleza? Então, quer dizer, se eu usar uma coisa que é óbvia, mas que muitas vezes confunde, é o seguinte. Se eu fizer operações, a mesma operação, ó, multiplicação, usando os mesmos termos, não importa a forma que eu vou utilizar para fazer esse cálculo.
o resultado ele precisa ser o mesmo. Porque nós estamos falando da mesma coisa e da mesma operação. Caso contrário, alguma coisa, algum dos dois está errado. Beleza? Vou dar um pause aqui. Bom, vamos lá, vamos continuando aqui. Eu estou com a apostila e a gente vai falar de um segundo caso, tá? Nós vamos falar da fatoração deste caso aqui, ó. Deste, tá? Aquilo ali é o complemento que eu vou falar para vocês no final. X² menos 7x mais 10. A gente vai usar uma simbologia, tá? Como se fosse uma soma, né? Tá aqui, ó. Uma soma de um número pelo outro e uma multiplicação de um número pelo outro. Por que isso? Porque nós estamos tratando de soma e produto, tá bom? Então, na soma, daria menos 7. Tá aqui, ó. A soma de dois números daria menos 7. Tá aqui. O produto desses dois números tem que dar 10. Tá? Você usou o do meio para testar a soma. E o do fundo, o último, para usar o produto, que é a multiplicação. Então, o 1 e o 10, uma vez 10 que dá 10, ela teria que ser negativo. Por que teria que ser negativo? Porque se é uma soma, eu vou utilizar a regra de sinal da soma. Quando eu tenho um negativo e outro negativo, eu continuo negativo, tá? Na soma e na subtração, ó, se eu tenho negativo, vou contar como dívidas. Eu devo 1 e devo 10, eu estou devendo 11. Eu não tenho mais 10. Isso só se aplica à multiplicação e à divisão, tá? Então, na soma e subtração, se eu somar dois números negativos, ele continua sendo negativo, porque eu tenho uma dívida de um e uma dívida do outro. Apenas somei as dívidas. Então, esse menos 1 e esse menos 10, eles vão ser diferentes, tá? Isso aqui não tem. Diferentes de 7. E se for diferente de 7, já não serve para cá. Então, eu utilizo o quê? A soma. Vamos tentar a soma. Vamos tentar o produto, que é o produto é a multiplicação. Aqui eu tentei com a soma, né? E como o número é negativo, eu teria que usar dois negativos, né? Menos 1 e menos 10. Só que menos 1 e menos 10 daria menos 11. É diferente de 7. Então a gente já viu que não vamos chegar no resultado pela soma. Então a gente tenta o quê? Produto. O produto, que é esse último aqui, ó, esse é o produto. Isso aqui é a soma, tá? Fizemos a soma, não deu resultado, não teria como fazer. Agora, fazendo pelo produto, eu vou pegar, tanto no primeiro quanto no segundo, os produtos, né? Ou seja, as multiplicações, cujo resultado é 10. Tá bom? Então aqui nesse caso, o produto é positivo, é mais 10, sendo mais 10, eu tenho que levar em consideração que se eu estou falando de multiplicação, o sinal dos dois números é igual, tá certo? Então eu vou ter ou os dois negativos ou os dois positivos. E aí nesse caso tanto faz o que eu vou usar, porque o número vai dar, como se diz, positivo. Como eu usei negativo em cima, eu vou usar negativo embaixo. Múltiplos, dois números que multiplicados dariam, no caso, 10, eu podia usar o 1 vezes 10, só que aí seria negativo para essa soma. Então, eu vou usar o 2 e o 5. 2 vezes 5, 10, ou menos 2 vezes menos 5, também dá 10. Então, quem são os fatores que vão servir para eu desmembrar esse polinômio? O menos 2 vai servir e o menos 5 vai servir. Eu vou combinar eles com quem? Com a incógnita que é x. Beleza? Então eu vou chegar ali usando o x e vou usar o menos 2. Tá aqui. Multiplicado pelo x, utilizando o menos 5. Se eu fizer esse desmembramento todo aí, como a gente fez na propriedade distributiva, nas multiplicações, se eu multiplicar isso por isso, esse por esse, depois esse por esse e esse por esse, eu chego nisso aqui novamente? Sim, vamos tentar para ver. Ó. X vezes x
x quadrado mais x vezes 5, 5x, menos 5x, né? Aí seria menos, porque o x é positivo e esse é negativo. Então seria menos 5x. Aí eu vou fazer 2 vezes x, dá 2x. Menos, porque aqui é menos e aqui é mais, ó. E aí 2 vezes 5, 10. E aí daria positivo, porque menos com menos vai dar mais. O x quadrado eu não tenho par para ele. O menos 5x com o menos 2x fica menos 7x. E o 10 também não tem o par para ele. Ele vai terminar dessa forma. Ou seja, a partir disso, usando soma e produto, eu cheguei nisso. E para mostrar que realmente o binômio que chega nesse resultado é esse, eu fiz a distribuição. Isso vezes isso, esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Cheguei nisso aqui, que é esse resultado, que não por coincidência é o mesmo desse aqui, ó. Beleza, então? Então, a gente viu que a gente sai de um binômio, de uma multiplicação, e chega num polinômio, e também sai de um polinômio e chega num binômio que é formado por soma e produto. Beleza? Bom, vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem esse exercício, um exercício B, que você tem aqui o produto, né? Produto de dois monômios, ou um quadrado, esse perfeito, esse não perfeito. Beleza? Então a gente faz o quê? A gente vai fazer primeiro a multiplicação do primeiro termo com o primeiro termo, ó. X quadrado vezes x quadrado, né? É a mesma base, ó. Você conserva a base, porque é multiplicação, você soma os expoentes. Então deu 4. Aí você vai somar. Você vai somar com o quê? Com o segundo termo do primeiro elemento, soma com o segundo termo do segundo elemento. Aí somei, por que ficou negativo? Porque aqui é mais, né? Mais com menos dá menos, e aqui já é menos, tá bom? Aí você multiplica por quem? Pelo termo que aparece nos dois ao mesmo tempo, que é o x quadrado, está aqui multiplicado. E você soma com segundo termo daqui multiplicado pelo segundo termo daqui, ó. Você somou a multiplicação desses dois, tá bom? Então isso aqui, 4 vezes 3, 12, né? Menos com menos dá mais. E a partir daí a gente só tem que desmembrar mais nada, tá bom? Então o x à quarta, não tem ninguém de x à quarta aqui, então ele vai ficar sozinho. Agora aqui, ó, x quadrado vezes 4, 4x quadrado. Por que negativo? Porque esse é mais e esse é menos, tá bom? O x quadrado vezes menos 3, menos 3x quadrado, ó. O menos também, porque aqui é mais, aqui é menos, ficou menos, tá bom? Aqui dentro, 4 vezes 3 dá 12. Menos com menos dá mais. E aí o mais lá de dentro com o mais daqui de fora deixou esse resultado positivo. Tá bom? Então o que foi feito? Juntei somente os elementos que eram iguais. Ou seja, iguais não, semelhantes. Semelhante é o quê? É que possui a mesma estrutura, a mesma configuração. Esse aqui é x elevado a 4. Não existe mais nada com x elevado a 4. Portanto, eu não posso juntar ele com nada. Esse aqui é um número sozinho, só o 12. Não existe outro número aqui que está sozinho. Então, eu também não posso juntar com nada. Só você reparar que ele ficou igualzinho ele estava. E o mais, aqui é mais, desculpa. O 12 ficou igualzinho ele estava. Tá bom? O que mudou? Esse 7 apareceu da onde? Eu peguei tudo que tinha x quadrado e juntei com o que tinha x quadrado. Eu devo 4x quadrado e devo 3x quadrado. Quanto x quadrado eu devo? Menos 7x quadrado. Beleza? Então, ó, cheguei neste resultado. Tá bom? Então, novamente, só para deixar bem marcado, tá? Eu tenho a multiplicação de dois termos. Ambos são subtração, tá?
ambos têm x quadrado, então aí você já vê um termo semelhante nos dois, que é o x quadrado, né? É bom a gente guardar isso. Então o que eu fiz? Eu isolei, a primeira coisa, eu multipliquei o primeiro, aqui ó, pelo primeiro, e deu x à quarta. Por que deu x à quarta? Pela soma dos expoentes, tá? Agora, eu somei com primeiro, que é o menos 4, e o segundo daqui, que é o menos 4, e o segundo daqui, que é o menos 3. Só que isso vai ser multiplicado pelo termo que está em comum. Quem é o termo comum? X quadrado. Aparece nos dois. Beleza? E aí eu vou somar. Somar com o quê? Eu vou somar com o resultado da multiplicação desse segundo termo por esse segundo termo. Ou seja, do menos 4 multiplicado pelo menos 3. Tá? Então, vindo daqui para cá, x elevado a 4 continua igual. 4 vezes x quadrado, 4x quadrado, com o sinal de menos, porque é menos e mais. 3x vezes x quadrado, 3x quadrado, também com sinal de menos, porque é menos e mais, tá bom? E aqui, 4 vezes 3 deu 12. Menos com menos deu mais, com mais do lado de fora, mais a gente juntou o que tem x quadrado numa coisa só e chegamos nisso aqui. Beleza? Resultado é esse. Espero que vocês tenham aproveitado bem aí. Valeu!